Vou tentar. Primeiro, boa noite. Obrigada pela presença, né? Feriado, esse tempinho lusco-fusco, né? Convidando a cama, chamando pelo nome, né? A gente aí, teve gente que aproveitou para ver a sessão da tarde. Quanto tempo que a gente não vê a sessão da tarde, né? Só uma quarta-feira de feriado. E aí, às vezes, a preguicinha agarrou no pé lá pelas 6. Ah, não vou. Ai, não, acho que eu vou sim. Ah, não vou. Não, eu vou. E que bom que vocês vieram. Tá certo? A gente vai ter uma conversa bem prazerosa hoje. Espero que Deus me use como instrumento para tocar no coração de vocês. Eu tenho certeza que a mensagem que eu vou trazer hoje, que eu preparei aí nos últimos dias com muito carinho para vocês, tenho certeza que vai tocar no coração de cada um da maneira que tem que tocar. Cada um vai entender, vai se ver nos exemplos que a gente vai colocar aqui e vai tentar crescer, evoluir, aprender um pouco mais, como eu também aprendi ao preparar essa palestra. Tá certo? Então vamos lá. Para a gente começar, primeiro, dia do trabalho, né? A gente está aqui hoje, e curiosamente o dia de trabalho é o dia que a gente ganha folga. E talvez seja justamente para refletir, para a gente aproveitar essa data, esse feriado, para a gente refletir e para a gente compreender um pouco do que é o significado. A gente acaba se automatizando, né? Já falando dos tempos modernos e da vida automatizada que a gente leva, muitas vezes a gente acaba se automatizando, acorda de manhã e sai para trabalhar e volta e faz a mesma coisa todos os dias e às vezes se queixa todos os dias daquele trabalho e a gente não para olhar para dentro de si e olhar o papel que a gente tem nessa engrenagem chamada vida, né? Não só na engrenagem da nossa empresa ou da nossa casa, ou muitos de vocês autônomos, mas na engrenagem chamada vida. Nós como cidadãos, como trabalhadores, como pais, como gerentes, como funcionários, enfim, nessa engrenagem. Eu vou fazer uma rápida explanação sobre a história, né? Porque eu sempre até falo isso para os meus filhos, que para a gente conseguir compreender as coisas do presente do ponto de vista histórico, sociológico, político, a gente precisa conhecer a história, precisa conhecer a evolução. E no Espiritismo, em especial, a gente fala muito da evolução do ser humano, né? Que nós estamos aqui para evoluir, que nós pretendemos nos tornar seres melhores para chegar num ponto mais alto da evolução. E assim foi com a humanidade. Lá atrás, desde os homens das cavernas, até hoje, nós é de terno e gravata. Se isso é evolução, há quem questione também, né? Tem gente que acha que lá no tempo das cavernas a gente era mais feliz. Mas... bom, a palavra trabalho vem do latim que é tripalho. Tripalho designava um instrumento de 3 pés, uma coisa mais ou menos assim. Mas uma espécie de um tripé. Um fincado assim, mais 2, e aí eles amarravam pessoas aqui, isso obviamente lá na Idade Média, para torturar. Então olha só que curioso, que trabalho vem da palavra tripalho, que era um instrumento de tortura. Ou seja, lá atrás, quando nós começamos a falar em trabalho, já se relacionava o trabalho à tortura. Ai, meu Deus do céu, tem que ir de novo para aquele emprego. Quem não está relacionando na sua cabeça trabalho com tortura também, né? Se está relacionando, tem alguma coisa errada, porque a gente vai rever isso, porque o trabalho tinha que ser uma coisa prazerosa, tinha que ser agradável. Afinal, muitos de nós, pelo menos eu, passo mais parte da minha vida no trabalho do que com os meus filhos, com as pessoas que eu amo, fazendo as coisas que eu gosto, embora trabalho também seja uma coisa que eu gosto. Vamos chegar lá. Então Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, aproximadamente, ele dizia o seguinte, que se o olho tivesse uma alma, essa alma seria o olhar. Se o machado tivesse uma alma, essa alma seria o cortar. Então ele achava, Aristóteles dizia que alma é função. Então, por exemplo, qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Professor. Então, no caso, como é o seu nome? Da Clarice, para Aristóteles, a alma da Clarice seria ensinar. A sua profissão? Estética. Seria embelezar. A alma dela seria embelezar. E assim cada um de nós. A minha seria reportar, contar histórias. Essa seria a minha alma. Não está muito longe disso. Aí, mais tarde, na Idade Média, já passando a Idade Média, os nobres, eles relacionavam o trabalho à vergonha. Só o escravo, que em tese era um ser abaixo dele, enfim, os agricultores, só esses podiam trabalhar e usar da força física. O nobre,
a realeza não usava da força física, não trabalhava, não pegava no pesado, não fazia nada, resumindo a obra. Por isso que era aquela sacanagem danada lá na época, né? Voltaire, daí já por volta de 1600, Voltaire nasceu em 1696, em Paris. Ele dizia o seguinte, que o trabalho cura 3 males: o tédio, o vício e a necessidade. Nós vamos discutir isso mais à frente, mas se Voltaire tivesse errado, não teria ninguém alcoólatra, né? Pelo menos nenhum trabalhador alcoólatra, não teria ninguém deprimido, ninguém que trabalhasse deprimido, e não teria também nenhum trabalhador passando necessidade. Concordam? Então já cai por terra a ideia de Voltaire, mas essa é a evolução do pensamento humano. Aí também, por volta de 1700, Benjamin Franklin disse aquela tradicional frase que se perpetua até hoje, que o trabalho dignifica o homem. Em tese é verdade, mas infelizmente nem todo trabalho dignifica o homem. Há trabalhos nada dignificadores porque não são valorizados, porque não são regiamente remunerados, enfim. O marxismo, aí são correntes políticas já do século XVIII, XIX, o marxismo coloca o trabalho como toda a fonte de riqueza. Não existe riqueza sem trabalho, não existe trabalho sem riqueza. O trabalho é quem produz a riqueza do mundo. Já no capitalismo, o trabalho é uma medida de valor econômico. Né? Através do trabalho eu consigo mensurar o valor de um carro. Por que aquele carro custa 50 mil e o outro custa 150 mil? Porque o que tem 150 mil exigiu mais trabalho. Exigiu mais peças, exigiu mais design, exigiu um material produzido por mais trabalho. Então, no capitalismo, o trabalho gera a medida de valor econômico. E atualmente a gente enxerga o trabalho sob o ponto de vista da empregabilidade. Nessa concorrência maluca e desleal, as pessoas têm que desenvolver uma capacidade surreal de empregabilidade. E aí prega-se hoje, pelos filósofos da atualidade, que você tem que, para manter esse conceito de empregabilidade, você tem que se manter sempre atualizado. Não acaba nunca. Antes, quando eu era criança pequena em Barbacena, que nem diz agitado, trabalhar no Banco do Brasil era um troço sensacional. Não era? Quando um primo passava no concurso do Banco do Brasil, esse está feito. Casaco de funcionário do Banco do Brasil, isso né? Teve aquele auge do Banco do Brasil. Aí depois, era a Petrobras. Nossa Senhora, trabalhar na Petrobras estava com o futuro garantido. Não tinha erro, né? Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia não tem mais, não, vou aqui que é certeiro. Né? Até um tempo atrás, 10 anos, 15, a menina ou o menino que fizesse medicina vai ganhar bem. Hoje em dia tem médico, gente, trabalha de manhã, de tarde, de noite para ganhar 5, 6 mil. Não é o maior salário, 5, 6 mil, mas para trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Sem folga, sem final de semana, né? Não tendo vida mesmo. Para ganhar lá, olha, se conseguir 5 mil. E com 5 mil a gente fala, nossa, 5 mil é um salarião. Mas hoje em dia 5 mil para sustentar uma família de pai, mãe e 2 filhos que querem ter colégio particular, que precisam pagar aluguel ainda, né? Mercado já vai metade disso, né? Comida está cara, enfim. Né? Os conceitos, os valores das coisas mudaram, né? Na última década, e mudou muito rápido, né? Eu, por exemplo, fiz faculdade de jornalismo, nosso laboratório de redação era numa máquina Olivetti. Calcula isso. Agora, é porque eu comecei muito cedo, tá? A faculdade, deixa claro isso. Enfim, e aí, de repente, eu me vi dentro de uma redação onde eu tive que me adaptar a um computador. Me apresentar muito rapidamente, por sinal, Roberto, computador Roberto, e vire-se. Né? E a gente teve que... eu não sou da geração Y, que eles chamam, né? Essa geração que já nasce com chip. Meu filho de 8 anos, ele entra em site, que tem 6, agora já lê. Mas ele não lia nem escrevia, ele já entrava lá no site do joguinho, já disse, mas como não sabe, como é que, não lê, como é que... Né? Mas já tem, né? Criança de 2, 3 anos, tem um filho de um amigo meu que tem 1 aninho e ele pega o iPhone e já fica com o dedinho passando e apertando no íconezinho do jogo, quer dizer, já nascem com esse chipzinho. Então a gente teve que se adaptar aos novos tempos, a essa mudança de trabalho. E isso tudo mexeu com a gente. Quantos de nós não ficaram inseguros em enfrentar um novo desafio? Quantos de nós não foram descartados no mercado porque estavam obsoletos? Né? Porque aí agora, e aí as coisas são muito cíclicas, né? Aí agora a gente tem visto reportagem que o mercado tem abrido os olhos e aberto os braços para a terceira idade, novamente. Né? Até 5, 6 anos,
Quem tinha mais de 40 não servia para nada, não. Pode ir pro campo, não é verdade? O senhor deve ter o quê? Feito agora? Pouco mais de 40? Não é? Mas não é verdade? Ah, não, já fiz 40 anos, não serve mais para nada. E agora, opa, por quê? Porque essa meninada de 20, 25 são ótimos, eles sabem tudo de computador, mas eles têm um probleminha. Com a história do Google, eles não sabem mais dizer eu não sei. Já perceberam isso? Você pergunta uma coisa, eles não dizem eu não sei. É só um pouquinho. Não é o Google, né? Como se o Google tivesse todas as respostas. Tem muitas respostas, mas aquelas para a alma, para o crescimento, para a evolução mesmo, essas a gente não encontra nem no Google e nem em poucos livros, pouquíssimos livros. A gente encontra assim na vida, né? Lendo outros tipos de mensagem que não só do Google. E o trabalho é um meio para tudo isso, para essa nossa evolução. O próprio Allan Kardec coloca que o trabalho é um meio de evolução e de expiação. Muitos de nós, já lá ainda no momento em que, antes de reencarnarmos, quando escolhemos essa nova vida, nós já decidimos o que queríamos ser, inclusive profissionalmente, para que tivéssemos mais chances de cumprir aquilo que tínhamos para cumprir por aqui, né? E aí assim, ó, a gente vê, será que tem alguma profissão que é melhor que outra? Você acha que tem uma profissão que é melhor que outra? Você acha, por exemplo, assim, ó, que um contador, aquele cara que faz declaração de imposto de renda, o trabalho dele é mais, menos ou é igual ao que um médico? Qual que você acha que é mais importante? Você acha que é o médico, né? Você acha que é o médico também? Você acha que é igual? Acho que todo trabalho é digno. Todo, não, com certeza, que todo trabalho é digno, né? Mas você acha que o médico tem alguma coisa de melhor que o contador? São funções diferentes. É mais importante? O que vocês acham? Você acha que o médico é mais importante? Ai, que coisa séria. Vocês falam a verdade que nem a moça ali falou. Vocês acham sim que o médico é mais importante que o contador? A maioria acha. Hã? Então nós vamos dispensar os médicos, vamos chamar só os contadores. Hã? Quem aqui vive sem um contador? Levanta a mão, por favor. Quem vive sem um contador? Quem é que vive sem um médico aqui? Ninguém se arriscou, né? Mas eles não são melhores. De fato, o contador e o médico não tem diferença entre as duas profissões. E aí eu pergunto, por que então alguém é um médico e alguém é um contador? Por que o contador veio aprender na vida, né? O médico tá, de repente, em outras vidas, foi alguém relapso com a saúde, foi alguém até que cometeu crimes contra a vida, e aí veio dessa vez para resgatar essa história. E o contador, coitado? Fez conta errada na outra vida? Tudo tem um porquê. Na outra vida, sabe lá se esse contador não roubou alguém, não foi um comerciante trapaceiro, que agora ele tem que prezar pela legalidade dos clientes. E agora 2 mais 2 é 4, muito bem. Então tudo tem um porquê. E eu queria tocar num assunto hoje que vai... Ninguém precisa falar nada não, isso aí vai ficar dentro de cada um e eu tenho certeza que vai tocar. Que é aquela história de a gente se despir da vaidade, né? Porque na verdade, quando a gente está no exercício da nossa profissão, todos nós somos humanos, senão nós não estaríamos aqui. Mas todos nós queremos aquele momento do elogio. Vocês não têm isso? Todo mundo quer o seu trabalho reconhecido. Quando você faz um trabalho, você não quer que a cliente diga: ai, como eu adorei esse tratamento, ai, estou bonita mesmo, como você é ótima. Não quer que a pessoa fale? Você não quer que fale: ai, que aula maravilhosa, professora, eu aprendi, né? A gente tem que separar essa satisfação profissional, que é natural e é saudável, da soberba, né? Daquela história de... porque você está fazendo esse trabalho, por quê? Por que você desenvolve o trabalho que você desenvolve? Só para ganhar o dinheiro no final do mês? Será que é isso? Você sabe que foi feita uma... Vou tentar. Primeiro, boa noite. Obrigada pela presença, né? Feriado, esse tempinho lusco-fusco, né? Convidando a cama, chamando pelo nome, né? A gente aí, teve gente que aproveitou para ver Sessão da Tarde. Quanto tempo que a gente não vê Sessão da Tarde? É só uma quarta-feira de feriado. E aí, às vezes, a preguicinha agarrou no pé lá pelas 6. Ah, não vou. Ai, não, acho que eu vou sim. Ah, não vou. Não, eu vou. E que bom que vocês vieram. Tá certo? A gente vai ter uma conversa bem prazerosa hoje. Espero que Deus me use como instrumento para tocar no coração de vocês
Eu tenho certeza que a mensagem que eu vou trazer hoje, que eu preparei aí nos últimos dias com muito carinho para vocês, tenho certeza que vai tocar no coração de cada um da maneira que tem que tocar. Cada um vai entender, vai se ver nos exemplos que a gente vai colocar aqui e vai tentar crescer, evoluir, aprender um pouco mais, como eu também aprendi ao preparar essa palestra. Tá certo? Então vamos lá. Para a gente começar, primeiro, dia do trabalho, né? A gente está aqui hoje, e curiosamente o dia de trabalho é o dia que a gente ganha folga. E talvez seja justamente para refletir, para a gente aproveitar essa data, esse feriado, para a gente refletir e para a gente compreender um pouco do que é o significado. A gente acaba se automatizando, né? Já falando dos tempos modernos e da vida automatizada que a gente leva, muitas vezes a gente acaba se automatizando, acorda de manhã e sai para trabalhar e volta e faz a mesma coisa todos os dias e às vezes se queixa todos os dias daquele trabalho e a gente não para olhar para dentro de si e olhar o papel que a gente tem nessa engrenagem chamada vida, né? Não só na engrenagem da nossa empresa ou da nossa casa, ou muitos de vocês autônomos, mas na engrenagem chamada vida. Nós como cidadãos, como trabalhadores, como pais, como gerentes, como funcionários, enfim, nessa engrenagem. Eu vou fazer uma rápida explanação sobre a história, né? Porque eu sempre até falo isso para os meus filhos, que para a gente conseguir compreender as coisas do presente do ponto de vista histórico, sociológico, político, a gente precisa conhecer a história, precisa conhecer a evolução. E no Espiritismo, em especial, a gente fala muito da evolução do ser humano, né? Que nós estamos aqui para evoluir, que nós pretendemos nos tornar seres melhores para chegar num ponto mais alto da evolução. E assim foi com a humanidade. Lá atrás, desde os homens das cavernas, até hoje, nós é de terra e gravata. Se isso é evolução, há quem questione também, né? Tem gente que acha que lá no tempo das cavernas a gente era mais feliz. Mas, bom, a palavra trabalho vem do latim que é tripalho. Tripalho designava um instrumento de 3 pés, uma coisa mais ou menos assim. Mas uma espécie de um tripé. Um fincado assim, mais 2, e aí eles amarravam pessoas aqui, isso obviamente lá na Idade Média, para torturar. Então olha só que curioso, que trabalho vem da palavra tripalho, que era um instrumento de tortura. Ou seja, lá atrás, quando nós começamos a falar em trabalho, já se relacionava o trabalho à tortura. Ai, meu Deus do céu, tem que ir de novo para aquele emprego. Quem não está relacionando na sua cabeça trabalho com tortura também, né? Se está relacionando, tem alguma coisa errada, porque a gente vai rever isso, porque o trabalho tinha que ser uma coisa prazerosa, tinha que ser agradável. Afinal, muitos de nós, pelo menos eu, passo mais parte da minha vida no trabalho do que com os meus filhos, com as pessoas que eu amo, fazendo as coisas que eu gosto, embora trabalho também seja uma coisa que eu gosto. Vamos chegar lá. Então Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, aproximadamente, ele dizia o seguinte, que se o olho tivesse uma alma, essa alma seria o olhar. Se o machado tivesse uma alma, essa alma seria o cortar. Então ele achava, Aristóteles dizia que alma é função. Então, por exemplo, qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Então, no caso, como é o seu nome? Da Clarice, para Aristóteles, a alma da Clarice seria ensinar. A sua profissão? Estética, seria embelezar. A alma dela seria embelezar. E assim cada um de nós. A minha seria reportar, contar histórias. Essa seria a minha alma. Não está muito longe disso. Aí, mais tarde, na Idade Média, já passando a Idade Média, os nobres, eles relacionavam o trabalho à vergonha. Só o escravo, que em tese era um ser abaixo dele, enfim, os agricultores, só esses podiam trabalhar e usar da força física. O nobre, a realeza, não usava da força física, não trabalhava, não pegava no pesado, não fazia nada, resumindo a obra. Por isso que era aquela sacanagem danada lá na época, né? Voltaire, daí já por volta de 1600, Voltaire nasceu em 1696, em Paris. Ele dizia o seguinte, que o trabalho cura 3 males, o tédio, o vício e a necessidade. Nós vamos discutir isso mais à frente, mas se Voltaire tivesse errado, não teria ninguém alcoólatra, né? Pelo menos nenhum trabalhador alcoólatra,
não teria ninguém deprimido, ninguém que trabalhasse deprimido, e não teria também nenhum trabalhador passando necessidade. Concordam? Então já cai por terra a ideia de Voltaire. Mas essa é a evolução do pensamento humano. Aí também, por volta de 1700, Benjamin Franklin disse aquela tradicional frase que se perpetua até hoje, que o trabalho dignifica o homem. Em tese é verdade, mas infelizmente nem todo trabalho dignifica o homem. Há trabalhos nada dignificadores porque não são valorizados, porque não são regiamente remunerados, enfim. O marxismo, aí são correntes políticas já do século XVIII, XIX, o marxismo coloca o trabalho como toda a fonte de riqueza. Não existe riqueza sem trabalho, não existe trabalho sem riqueza. O trabalho é quem produz a riqueza do mundo. Já no capitalismo, o trabalho é uma medida de valor econômico. Né? Através do trabalho eu consigo mensurar o valor de um carro. Por que aquele carro custa 50 mil e o outro custa 150 mil? Porque o que tem 150 mil exigiu mais trabalho. Exigiu mais peças, exigiu mais design, exigiu um material produzido por mais trabalho. Então, no capitalismo, o trabalho gera a medida de valor econômico. E atualmente a gente enxerga o trabalho sob o ponto de vista da empregabilidade. Nessa concorrência maluca e desleal, as pessoas têm que desenvolver uma capacidade surreal de empregabilidade. E aí prega-se hoje, pelos filósofos da atualidade, que você tem que, para manter esse conceito de empregabilidade, você tem que se manter sempre atualizado. Não acaba nunca. Antes, quando eu era criança pequena em Barbacena, que nem eles agitavam, trabalhar no Banco do Brasil era um troço sensacional. Não era? Quando um primo passava no concurso do Banco do Brasil, esse está feito. Casaco de funcionário do Banco do Brasil, isso né? Teve aquele auge do Banco do Brasil. Aí depois, era a Petrobras. Nossa Senhora, trabalhar na Petrobras estava com o futuro garantido. Não tinha erro, né? Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia não tem mais, não, vou aqui que é certeiro. Né? Até um tempo atrás, 10 anos, 15, a menina ou o menino que fizesse medicina vai ganhar bem. Hoje em dia tem médico, gente, trabalha de manhã, de tarde, de noite para ganhar 5, 6 mil. Não é um salário, 5, 6 mil, mas para trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Sem folga, sem final de semana, né? Não tendo vida mesmo. Para ganhar lá, olha, se conseguir 5 mil. E com 5 mil a gente fala, nossa, 5 mil é um salarião. Mas hoje em dia 5 mil para sustentar uma família de pai, mãe e 2 filhos que querem ter colégio particular, que precisam pagar aluguel ainda, né? Mercado já vai metade disso, né? Comida está cara, enfim. Né? Os conceitos, os valores das coisas mudaram, né? Na última década, e mudou muito rápido, né? Eu, por exemplo, fiz faculdade de jornalismo, nosso laboratório de redação era numa máquina Olivetti. Calcula isso. Agora, porque eu comecei muito cedo, tá? Enfim, e aí, de repente, eu me vi dentro de uma redação onde eu tive que me adaptar a um computador. Me apresentaram muito rapidamente, por sinal, Roberto, computador, Roberto, e vire-se. Né? E a gente teve que... eu não sou da geração Y, que eles chamam, né? Essa geração que já nasce com chip. Meu filho de 8 anos, ele entra em site, o que tem 6, agora já lê. Mas ele não lia nem escrevia, ele já entrava lá no site do joguinho, já disse, mas como não sabe, como é que, não lê, como é que... mas já tem, né? Criança de 2, 3 anos, tem um filho de um amigo meu que tem 1 aninho e ele pega o iPhone e já fica com o dedinho passando e apertando no íconezinho do jogo, quer dizer, já nascem com esse chipzinho. Então a gente teve que se adaptar aos novos tempos, a essa mudança de trabalho. E isso tudo mexeu com a gente. Quantos de nós não ficaram inseguros em enfrentar um novo desafio? Quantos de nós não foram descartados no mercado porque estavam obsoletos? Né? Porque aí agora, e aí as coisas são muito cíclicas, né? Aí agora a gente tem visto reportagem que o mercado tem abrido os olhos e aberto os braços para a terceira idade, novamente. Né? Até 5, 6 anos, quem tinha mais de 40 não servia para nada não. Pode, canto, não é verdade? O senhor deve ter o quê? Feito agora? Pouco mais de 40? Não é? Mas não é verdade? Ah, não, já fiz 40 anos, não serve mais para nada. E agora, opa, por quê? Porque essa meninada de 20, 25 são ótimos, eles sabem tudo de computador, mas eles têm um probleminha com a história do Google, eles não sabem mais dizer eu não sei. Já perceberam isso? Você pergunta uma coisa, eles não dizem eu não sei.
Só um pouquinho. Vão lá no Google, né? Como se o Google tivesse todas as respostas. Tem muitas respostas, mas aquelas para a alma, para o crescimento, para a evolução mesmo, essas a gente não encontra nem no Google e nem em poucos livros, em pouquíssimos livros. A gente encontra assim na vida, né? Lendo outros tipos de mensagem que não só do Google. E o trabalho é um meio para tudo isso, para essa nossa evolução. O próprio Allan Kardec coloca que o trabalho é um meio de evolução e de expiação. Muitos de nós, já lá ainda no momento em que, antes de reencarnarmos, quando escolhemos essa nova vida, nós já decidimos o que queríamos ser, inclusive profissionalmente, para que tivéssemos mais chances de cumprir aquilo que tínhamos para cumprir por aqui, né? E aí assim, ó, a gente vê, será que tem alguma profissão que é melhor que outra? Você acha que tem uma profissão que é melhor que outra? Você acha, por exemplo, assim, ó, que um contador, aquele cara que faz declaração de imposto de renda, o trabalho dele é mais, menos ou é igual ao que um médico? Qual que você acha que é mais importante? Você acha que é o médico, né? Você acha que é o médico também? Você acha que é igual? Acho que todo trabalho é digno. Não, com certeza, que todo trabalho é digno, né? Mas você acha que o médico tem alguma coisa de melhor que o contador? São funções diferentes. É mais importante? O que vocês acham? Você acha que o médico é mais importante? Ai, que coisa séria. Vocês falam a verdade, que nem a moça ali falou. Vocês acham sim que o médico é mais importante que o contador? A maioria acha. Hã? Então nós vamos dispensar os médicos, vamos chamar só os contadores. Hã? Quem aqui vive sem um contador? Levanta a mão, por favor. Quem vive sem um contador? Quem é que vive sem um médico aqui? Ninguém se arriscou, né? Mas eles não são melhores. De fato, o contador e o médico não tem diferença entre as duas profissões. E aí eu pergunto, por que então alguém é um médico e alguém é um contador? Por que o contador veio aprender na vida, né? O médico tá, de repente, em outras vidas, foi alguém relapso com a saúde, foi alguém até que cometeu crimes contra a vida, e aí veio dessa vez para resgatar essa história. E o contador, coitado, fez conta errada na outra vida? Tudo tem um porquê. Na outra vida, sabe lá se esse contador não roubou alguém, não foi um comerciante trapaceiro, que agora ele tem que prezar pela legalidade dos clientes. E agora 2 mais 2 é 4, muito bem. Então tudo tem um porquê. E eu queria tocar num assunto hoje que vai... Ninguém precisa falar nada não, isso aí vai ficar dentro de cada um, eu tenho certeza que vai tocar. Que é aquela história de a gente se despir da vaidade, né? Porque na verdade, quando a gente está no exercício da nossa profissão, todos nós somos humanos, senão nós não estaríamos aqui. Mas todos nós queremos aquele momento do elogio. Vocês não têm isso? Todo mundo quer o seu trabalho reconhecido. Quando você faz um trabalho, você não quer que a cliente diga: ai, como eu adorei esse tratamento, ai, estou mais bonita mesmo, como você é ótima. Não quer que a pessoa fale? Você não quer que fale: ai, que aula maravilhosa, professora, eu aprendi, né? A gente tem que separar essa satisfação profissional, que é natural e é saudável, da soberba, né? Daquela história de... porque você está fazendo esse trabalho, por quê? Por que você desenvolve o trabalho que você desenvolve? Só para ganhar o dinheiro no final do mês? Será que é isso? Você sabe que foi feita uma pesquisa com trabalhadores brasileiros em várias capitais e foi perguntado o que é mais importante no seu trabalho. E salário apareceu em 5º lugar. Salário apareceu em 5º lugar. Aparece antes reconhecimento, aparece antes relacionamento, aparece antes oportunidades que esse emprego dá, aparece antes benefícios. O salário aparece em 5º. Então, claro que dinheiro é importante, meu Deus, e como é, né? Infelizmente, na vida que a gente leva, as coisas acontecem em função do dinheiro. A gente consegue se vestir, comer e tal, mas primeiro que a gente não trabalha só por sustento, né? Se fosse só por sustento, a gente precisaria de repente trabalhar bem menos. A gente trabalha por algo mais, por uma satisfação pessoal, a gente trabalha para a nossa evolução. Eu tenho 4 filhos e eu às vezes questiono a minha atividade de mãe sendo o profissional que eu sou. Porque eu tenho às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4 empregos, estou sempre a milhão, estou sempre fazendo muitos trabalhos.
E aí eu penso, mas aí eu estou falhando como mãe. Aí isso já passou, eu já convivi muito com a culpa, né? E quantas de nós aqui, meu Deus, né? Mais um plantão, mais uma hora extra, mais um final de semana, mais um serviço. E aí eu não estou mais lá com meu filho nessa hora, com a minha filha. E a gente vai negociando com a gente mesma a culpa, e alimentação. Eu estou trabalhando porque é importante para mim. Eu só sou a mãe que eu sou, com todos os meus defeitos e as minhas qualidades, porque eu sou a profissional que eu sou também. Realizada, dedicada, com todas as minhas realizações e frustrações também profissionais que todos nós temos. Mas assim, eu adoro o que eu faço. E aí às vezes às vezes não, eu com bastante frequência eu agradeço a Deus porque eu acho que eu sou uma privilegiada. Eu não tenho estatística sobre isso, mas eu acredito que a cada 10 pessoas, pelo menos umas 6 não fazem o que gostam. Pelo menos umas 6. Fazem apenas aquilo que lhe é possível fazer, o emprego que lhe foi possível conseguir, para garantir o sustento do dia a dia. Mas não que aquele emprego lhe realize, lhe estimule, lhe deixe feliz, nada disso. É só um emprego. Aliás, um emprego que todas as segundas-feiras parece ainda mais pesado. Quer ver naquele Facebook, né, no domingo? É um festival de segunda-feira não presta, não acredito que acabou o final de semana. E quando começa lá pela domingo? Porque elas têm 5 dias de trabalho e 2 de descanso. Isso quando tem sorte, né? Porque a maioria das vezes trabalha no sábado também. Aí tem só um dia de descanso. Imagina que tortura você acordar todos os dias imaginando que você tem que ir para aquela droga daquele trabalho de novo, me perdoe a expressão. Mas quantos de vocês e de nós já não pensou assim em algum momento ou ainda pensa? Tem uma coisa errada. Por outro lado, aí eu questiono para vocês assim, quantos de vocês têm vivido essa situação de insatisfação com o emprego ano após ano? Eu já vivi também insatisfação pessoal, mas profissional. Mas aquilo durou um tempo, porque chega uma hora que você diz, gente, eu não suporto mais esse emprego, eu tenho que procurar outra coisa. E tem pessoas que se acostumam com a vitimização. Eu sou a vítima. Então, até parece que ele vai gostando disso, vai se acostumando com essa história de reclamar do seu emprego. Aí eu pergunto, aí você pergunta para a pessoa assim, mas tá, você reclama, seu emprego é ruim, você já se perguntou por que ele é ruim? Porque o meu patrão, ele é eu detesto aquele homem. Eu acho que aquele homem, ele é injusto, ele é um saco, aquele homem. E você, é uma boa profissional? Aí você vai dizer, mas eu faço o que dá, né? Sabe lá se ele não faz o que dá também? Aí você faz o que dá, ele faz o que dá, e aí ele acha você uma péssima profissional, não te demite para não pagar a indenização, né? Está torcendo para você pedir demissão. E você acha que ele é um péssimo patrão e faz o que dá também e fica torcendo para ele te demitir para você pegar o fundo de garantia. E aí fica aquela briga, né? Isso dura 1 ano, e dura 2, e dura 3. E isso vai minando a alma da gente. Porque quando a gente passa 8, às vezes 10, às vezes 12 horas num local que te suga as energias, que te suga as forças, que te deixa infeliz, que efeito vocês acham que isso traz para a vida de vocês? Que mulher volta para casa do seu marido depois de 10 horas no emprego que lhe extingue as energias? Que mãe volta para casa? Que cidadã sai na rua? E aí a gente acaba entrando num ciclo de doença emocional. E de achar que as coisas são assim mesmo. Eu sou uma infeliz. Uma vez um sábio andava com seus discípulos no caminho e encontrou um homem ajoelhado rezando com o carro atolado. O carro atolado e o homem do lado do carro, Senhor, me ajuda, desatola esse carro, pelo amor de Deus. O sábio passou, viu aquilo, seguiu o seu caminho. Mais à frente tinha um outro homem, na mesma circunstância, com o carro atolado, só que não estava ajoelhado, estava chutando o carro, xingando, tentando botar um pau nas rodas para ver se tirava ali, destravava no meio do barro, tentando empurrar, e meio xingava, meio empurrava. E naquele homem o sábio disse, discípulos, vamos todos empurrar e ajudar esse homem. Assim fizeram, o carro desatolou. Mais à frente os discípulos, mestre, outro homem que estava de joelhos dobrados, pedindo a Deus, o Senhor ignorou. E esse que estava xingando, blasfemando até, o Senhor foi lá e ajudou.
é que o outro homem estava dando a Deus a responsabilidade daquilo que ele podia fazer. E esse que nós ajudamos estava, mesmo não desenvolvendo a sua fé, estava fazendo a sua parte. Então, nessa palestra de hoje à noite, eu quero que a gente pense se a gente está fazendo a nossa parte. Será que lá no nosso trabalho nós estamos fazendo o melhor que a gente pode? E aí eu vou ouvir de muitos de vocês inconscientemente: eu já cansei de fazer, Roberto. Já fui uma funcionária ótima, nunca atrasava. Mas aí o meu colega que atrasa toda semana, ele inventa uma história, atrasa e falta. Quer saber de uma coisa? Eu comecei a atrasar também. Não, ele ganha a mesma coisa do que eu, não muda nada. Quem de nós já não viveu isso, né? E aí a gente vai se contaminando. Em vez de a gente ter um espírito superior e ensinar para aquele colega: querido, não é assim. Se não com palavras, com o próprio exemplo, continuidade do próprio exemplo. Porque sabe-se lá, se com o passar do tempo, ao invés de ele lhe contaminar com seus atrasos, as suas ausências, você não ensinaria com o seu exemplo de retidão. Porque eu tenho certeza que, assim, num departamento onde tem um funcionário que faz, que cumpre, que é um bom profissional, e mesmo que tenham 3 que não sejam, pelo menos esses 3 vão começar a ficar com vergonha. Sabe? Pelo menos eles vão tentar disfarçar. Eles vão chegar atrasados e vão para o banheiro antes, para dizer: estava lá no banheiro. Eles vão pensar, ter vergonha. Mas não, o que acontece? Os maus influenciam os bons. E daqui a pouco você, que é um funcionário exemplar, dedicado, empolgado, se vê sugado. E isso tem a ver também com energia. Porque aquela alma que não está no caminho da retidão, nem profissional, que provavelmente também não está no caminho dessa retidão pessoal, ele traz consigo essa energia ruim. Quantos de nós não terminam uma jornada de trabalho com a cabeça estourando? Sai com isso aqui tudo duro. E é essa energia de muitas almas que precisam evoluir. Na palestra que eu fiz no mês passado, que era sobre maternidade, sobre filhos, a gente falava isso, né? Que, infelizmente, a maioria das almas que volta à Terra, que reencarnam, não é gente que escolheu estar aqui, ou gente que chegou a um nível tal de evolução que só vem para ajudar, que vem para ajudar a evoluir. A grande maioria é gente que nem queria estar aqui, e que veio compulsoriamente reencarnar para ver se aprendia. Não aprendeu em outros níveis, em outras vidas, então veio para... não teve direito de escolha. Né? Então, nós somos seres inferiores. Se não fôssemos, não estaríamos aqui, estaríamos no outro plano. Mas temos que aproveitar essa oportunidade para chegar lá. Ninguém quer sair dessa vida com mais dívida, né? Ninguém quer sair da vida tendo que vir numa outra de novo para fazer a sua expiação, para fazer a sua compensação. Então, dentro dessa história do trabalho, além dessa história de a gente se contaminar e de deixar de ser um bom profissional, então eu vou propor a vocês que vocês façam esse exercício ao longo do final dessa semana, da semana que vem, dos próximos meses. Parem de reclamar do serviço que vocês têm. Comecem a agradecer. Porque aí também tem outro lado, né? Tem outro lado. Sempre tem gente melhor do que a gente, sempre tem gente pior do que a gente. E a gente tem a mania, obviamente, né, vocês são humanos como todo mundo, tem a mania de achar ou de se referenciar sempre por quem está melhor. Eu queria tanto poder estar na gerência que a Juliana está. Eu queria tanto alcançar lá a promoção que o Carlos alcançou. E a gente não olha que tem gente lá embaixo que também nos olha querendo estar na nossa posição. Outra coisa também que é importante falar a respeito do trabalho é a gente tê-lo como meio de sobrevivência, sim, porque o trabalho faz parte da condição humana. Nós trabalhamos para sobrevivermos, para pagarmos as contas, e já que temos que fazer isso, temos que fazer também nesse momento um momento de evolução, um momento de crescimento, de aprendizagem. E não um momento de satisfação do nosso ego, pura e simplesmente. Né? Então, às vezes a pessoa trabalha em determinada função, em determinada empresa, em determinada profissão, e o cidadão que limpa a rua. E aí, assim, tem até uma piadinha que é meio imprópria com a presença de crianças,
mas que os órgãos do corpo fizeram greve, porque cada um queria ser o chefe. O cérebro queria ser o chefe, o estômago queria ser o chefe, o intestino queria ser o chefe, todo mundo queria ser o chefe. E aí resolveram tudo parar. E eles, aí o coração disse, não, quem tem que ser o chefe sou eu. Se eu parar de bater, o corpo todo não funciona. Aí o estômago, não, quem tem que ser o chefe sou eu, porque eu que digiro o alimento que vocês comem. E aí assim foi. E eles ficaram discutindo. Enquanto eles estavam discutindo, o nosso reto se fechou, para não dizer outra palavrinha, e aí parou, nem falou nada. Aí começou, né? O estômago começou a inchar, o rim começou a ter problema para funcionar, o coração batia descompassado, o cérebro começou a enuviar, né? Então, quer dizer, para ser chefe, né, não precisa muita coisa, né? Não precisa só de vez em quando liberar. Né? Mas, gente, brincadeira à parte, a ideia é essa. Quem que é melhor que quem? Né? A gente falava ali do médico e do contador. Às vezes, o cidadão escolhe ser médico, isso tem me preocupado. Tem uma filha de 17 anos que está exatamente naquele limiar de escolher a carreira. Está terminando o terceirão, vai fazer vestibular no final do ano, e ela está muito inclinada a fazer medicina. E eu, como mãe, acho ótimo, né? Eu acho ótimo que ela escolha algo que ela se realize, eu quero que ela seja feliz. Se ela quisesse ser professora, que no começo ela queria, e depois ela desistiu porque ganhava pouco. Ela, de fato, ganha pouco. Mas eu tentei convencê-la de que não era essa, não deveria ser esse o foco da escolha dela. Né? Que professores ganham pouco, Mas uma coisa eu aprendi com a minha mãe, que é uma mulher muito sábia, e ela diz o seguinte, quando eu fui escolher a minha profissão, ela dizia para mim, para as minhas irmãs, para o meu irmão, olha só, vocês escolham aquilo que vocês gostam de fazer, porque para os bons sempre haverá vaga, para os bons sempre haverá boa remuneração. E de fato, por exemplo, jornalistas, hoje, o piso da minha categoria é R$ 1.600. Eu ganho mais do que isso? Não que eu seja fantástico, mas é porque eu me aperfeiçoei, eu fiz pós-graduação, eu me dediquei na profissão e porque eu adoro o que eu faço. E isso reflete no meu fazer. A minha irmã mais velha é professora, né? E ela ganha, acho que, uns R$ 4.000, porque ela fez concurso, daí foi adicionando triênio, enfim. Não é um mau salário, né, para uma professora. A minha outra irmã é médica veterinária, mas foi para o lado da saúde pública, né? Trabalha com saúde pública. E tem 2 empregos, é uma enlouquecida, igual eu, assim, mas ganha dignamente. Então todos nós acabamos nos realizando profissionalmente. Ninguém virou milionário. Infelizmente não tem nenhum irmão rico, nenhum irmão rico. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.